Bora lá, meu povo! O Fortaleza finalmente, graças a Deus, vence no Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, não era o Matheus que você esperava, mas era o Matheus que você precisava. Vitória do Fortaleza e agora a gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu, sobre todos os detalhes dessa vitória. Vamos trazer também um pouco do que o Paiva viu do resultado, todas as novidades. Você já sabe, né? Não preciso nem pedir. Deixa o like, se inscreve aqui no Expresso Tricolor e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então é isso, Fortaleza vence a equipe do Red Bull Bragantino e desculpa o trocadilho, desculpa aqui a liberdade poética, quem sabe realmente ter asas no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que estava numa sequência muito negativa de jogos, há muito tempo não se reencontrava com a vitória e hoje fez uma grande exibição, na verdade no dia de ontem fez uma grande exibição contra o Red Bull Bragantino e venceu pelo placar de 3-1. Cabe citar aí grandes coisas que aconteceram dentro da partida, a exibição de Gastão Ávila, um dos destaques da partida, soberano, acertou 5 lançamentos longos, que para um zagueiro é um índice realmente bastante alto. Além disso, foram destaques também Lucas Sacha, com uma grande partida, principalmente no primeiro e no segundo tempo, com controle da linha defensiva, com a postura um pouco mais defensiva, e os dois jogadores à frente com um pouco mais de espaço. O Matheus Pereira fez uma partida primorosa de almanac, com direito à assistência, e também partida excelente do Daverson, que além do gol também ajudou ali e foi escolhido pelo pessoal do Premier como destaque da partida. Quero que você diga aqui para você quem foi os destaques, a gente vai conversar um pouquinho de como foi o jogo. A verdade é que o jogo não foi tão difícil para o Fortaleza como se esperava. Pegava um Bragantino no G4, campeonato inteiro. O Bragantino foi muito bem até agora no campeonato, tinha como sua virtude os jogos fora de casa. Fortaleza quebrou essa escrita, venceu o Bragantino e deu uma pausa nessa panela de pressão que vinha acontecendo ao longo do início do ano até agora. Mas vamos ver se isso vai continuar para as próximas rodadas, que é o mais importante. Fortaleza saiu na frente com o gol do Davidson, no cruzamento do Pochettino no escanteio. Muito tempo que não acontecia o gol de cabeça e há muito tempo também que não acontecia um gol de jogada ensaiada. Na jogada ensaiada, o Fortaleza fez a saída ali do escanteio curto, o Matheus Pereira encontra o Kusevich e parecia que ia ter um jogo tranquilo até o final. Certo que o Fortaleza cometeu um vacilo num erro de posicionamento da defesa. O Lucas Sacha tenta dar um carrinho, a bola passa, sobra para o Eduardo Sacha, que faz o cruzamento para o Pita, que não tinha sido tão bem cortado pelo Tinga. O Pita tira facilmente o Tinga, faz o gol 2-1. Aquele momento criou ali uma espécie de tensão. Poderia ser que o Bragantino voltasse para o jogo. Não foi bem assim o que aconteceu. Fortaleza se manteve muito bem nessa lista de segundo tempo, nesse início de segundo tempo, e num vacilo, quando quando o goleirão dá aquela famosa vacilada, o Fortaleza consegue aproveitar, faz o terceiro gol com o Priol, um goleiro avançado, ele dá um toquinho por cima. Em questão de isso, dando números finais a partida, foi assim, tranquilo para o resto do jogo. A gente também vai colocar aqui algumas impressões do que tiveram alguns jornalistas também para a gente entender como foi essa partida como um todo. Mas o certo é que podemos citar que houve bom público até para o esperado para a fase do Fortaleza. Foram 27.024 pessoas presentes, com 26 mil pagantes. Então foi um público interessante. O Fortaleza já se reapresenta no domingo, já pensando no confronto contra a equipe do Grêmio, que vai acontecer no meio de semana. Quem discutiu essa vitória do Fortaleza foi o Renato Paiva. Ele falou na coletiva que é daqui para cima, né? Que ele falou baseado no que os seus jogadores mostraram em campo. Renato Paiva conquistou sua primeira vitória no comando do Fortaleza, 3-1, e ele falou algumas aspas aqui que a gente pode trazer que podem ser importantes. De fato, nada melhor do que o resultado positivo. Neste caso, uma vitória quando a equipe está com níveis de confianças baixos em virtude da situação que ela atravessa. É importante dar este passo, estes sinais de melhora coletiva e individual. Acho que os jogadores cresceram individualmente, a equipe cresce com isso também. São bons sinais, mas nada definitivo. Temos muito caminho pela frente. Foi assim que elencou o técnico comandante tricolor depois dessa vitória. O pessoal do Esportes do Povo falou que o Fortaleza dá fim, finalmente,
a um jejum de 10 jogos. Vamos trazer essa matéria aqui para vocês também. Como a gente vinha conversando, o Esportes do Povo elencou da seguinte forma a vitória do Fortaleza, matéria de Vitor Barros. Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino pela Série A e dá fim a jejum de 10 jogos sem vitórias. Foi assim que ele enxergou. Vamos ver um pouquinho dos caminhos que ele entendeu aqui como o que levaram o Fortaleza a essa vitória. O caminho das vitórias voltou ao PC nesse sábado 26, ontem, né? O Fortaleza venceu a equipe do Red Bull Bragantino por 3-1 na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Daverson, Kusevich e Luca Priol marcaram os gols do triunfo tricolor, enquanto o Pita descontou para o Massa Bruta. Apesar do triunfo, o resultado ainda mantém a equipe na zona de rebaixamento, que, enfim, não tinha como sair realmente nessa rodada. O Fortaleza iniciou o confronto com o Red Bull da forma mais avassaladora e rapidamente possível já tomou o controle das ações. E logo aos 3 minutos o Davidson aproveitou a cobrança de escanteio e livre de marcação testou para abrir o placar. Com intensidade e boa organização, que foram o foco do Fortaleza, o Fortaleza conseguiu encontrar os caminhos para sair vitorioso no confronto de ontem à noite. Então, o que a gente tem de pontos dos jornalistas foram isso. A participação do Fortaleza pela ótica do Renato Paiva também é importante, mas a gente também tem que analisar como ficou a tabela de classificação, que é muito importante para esse momento de desespero. Lembrando que já tiveram jogos ontem, jogos que foram já finalizados e que deixaram a tabela da seguinte forma. O Cruzeiro se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, seguido por Flamengo e Palmeiras, depois o Red Bull Bragantino, que foi o time que enfrentou e que se manteve pelo menos até ontem na 4ª posição, Botafogo, Bahia, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, e a partir daí eu acho que é a zona da bagunça. Eu acho que qualquer um desses times aí podem vir a figurar uma zona de rebaixamento no atual cenário do campeonato. A gente tem o Ceará, 18 pontos, que por estar 2 rodadas, vamos dizer assim, fora da zona de rebaixamento, a gente não pode garantir que não vá, porque a sequência de jogos do Ceará nesse final de turno são muito difíceis. Então o Ceará está ali 4 pontos na frente no momento. Grêmio, que é o próximo adversário do Fortaleza, 17. Vitória, 17, conseguiu um empate com o Mirassol fora de casa. Santos, 15, conseguiu um empate heróico contra o Sport, fora de casa, com um jogador a menos. Vasco, 14, Fortaleza, 14. E aí, Juventude, 11, Sport, 5. Se a gente olhar para a tabela da forma como ela está aqui, uma vitória contra o Grêmio por 1-0 fora de casa na próxima rodada já alavanca o Fortaleza para fora desta zona maldita. Pelo menos passaria o Grêmio e já ficaria muito perto de passar ou de Santos ou de Vasco e encostar de vez no Vitória, já que o Fortaleza tem 2 jogos a menos do que o Vitória, né? O Vitória já completou as 17 partidas. Outro ponto que a gente tem que tratar aqui é sobre a volta de alguns jogadores. O Fortaleza teve retornos e teve mudanças no seu departamento médico desta partida. A gente teve o retorno aí do Pacheco, que voltou a figurar no banco de reservas, está de volta, mas foram tratadas também de outros jogadores, como é o caso do Moisés. Foi perguntado, inclusive, para o Renato Paiva em coletivo, e ele citou que o Moisés ainda não está tão perto de voltar e que vai ter paciência. Essa foi a palavra. O Moisés só vai voltar quando ele estiver 100%. Foi assim que Renato Paiva tratou sobre o retorno de Moisés. Outro jogador que deve entrar no departamento médico é o argentino Pochettino. Teve um problema no joelho, num choque com o Gabriel, volante do Red Bull Bragantino, numa disputa de bola no pé de ferro. Acabou sentindo problemas no joelho, dores, não conseguiu finalizar a partida. Então deve figurar aí também o departamento médico do Fortaleza, que está nesse momento bem recheado, tá? O departamento médico do Fortaleza está com alguns jogadores, está com Moisés, Davi Luiz, João Ricardo, Breno e o Brits, que não estava no departamento médico na partida passada, mas foi desfalque do Fortaleza para esse confronto por causa de um edema muscular no músculo da posterior da coxa direita. Então, provavelmente deve se manter fora para o jogo contra o Grêmio. Fortaleza já se prepara, já está com foco total, já virou a chavinha para este confronto contra o Grêmio. A gente, inclusive, já tem a programação toda completa da semana até o confronto, e a gente vai ver agora. O próprio Fortaleza divulgou. A gente vai ter reapresentação no domingo,
às 8h30 da manhã. Segunda-feira já tem um treino de pronto, 8h30 lá no Centro de Excelência de Santos, e viagem de voo fretado para Porto Alegre à tarde. Jogo é terça-feira, tá? 8h30 da noite contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. E o Fortaleza ainda na terça já retorna para Fortaleza em voo fretado. Tem o descanso na quarta-feira, retorna quinta-feira para um treino de reapresentação. Sexta-feira, treino de preparativo. Sábado já tem treino já pronto e viagem para São Paulo para jogar no domingo, 4 da tarde, contra o Corinthians. 2 rodadas que para o Fortaleza são extremamente cruciais. Vencer o Grêmio, conseguir pontos contra o Corinthians é vital para o Fortaleza nesse resto do Campeonato Brasileiro, para recuperar a confiança, se manter fora da zona e aí começar a pensar nas alternativas daqui para frente. Queria agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui no Expresso. Deixa teu like, deixa teu comentário, eu quero o teu destaque. Quem você acha que foi o melhor em campo? Quem você acha que deu? Se teve alguém que ficou a dever, quem foi? Quero ver teus comentários aqui com a gente. Fico muito feliz por ter participado de mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Sempre muito feliz de ter a resposta de vocês nos comentários. E vamos por mais. Agora é olhar para cima. Quem sabe pensar em sair dessa zona de rebaixamento já na próxima rodada e tirar esse peso das costas. E ir-se embora agora no campeonato rumo a coisas melhores, né? A dias melhores. É isso que nós estamos atrás. Muito obrigado. Graças a Deus vencendo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.